Olá pessoal, mais uma vez aqui gravando o restante do vídeo que nós falamos que ia ficar pendente. E agora nós vamos gravar a segunda parte do vídeo, onde a gente fala da pobreza. Estamos falando da verdadeira pobreza segundo a Bíblia e também segundo o original grego. A palavra do original, a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito no grego e o Antigo Testamento foi escrito no hebraico e no aramaico. Nós vamos falar um pouco aqui do grego, depois nós vamos lá no Velho Testamento também. E aí falaremos sobre esse assunto que é de relevante, é importante para os nossos jovens e adolescentes, principalmente aqui no nosso município, que é um município de pobre, né? E essa pobreza, ela não é por falta dos recursos naturais, porque Deus ele tem dado muitíssimos recursos naturais para que todos tenham. Mas as pessoas, por não saber da verdade, elas culpam os recursos naturais, né? Elas tiram a culpa de si mesmo, colocam sobre Deus, colocam sobre outra pessoa, e assim vai levando a vida de engano. Então, a palavra tira a pessoa do engano, né? A palavra esclarece toda a verdade. E nós vamos falar então. E a palavra que nós vamos falar hoje é a palavra penez. Penez é a palavra que está lá em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 3, ali é onde Jesus está falando das boas-aventuranças. Nós já falamos lá no outro vídeo, no vídeo anterior, você pode voltar a assistir o outro vídeo, onde a gente destacou a outra palavra que estava lá. Agora vamos destacar o penez. O penez, aqui nós temos aqui na nossa tela aqui, temos aqui o capítulo 9, mas nós vamos primeiro para o significado. Então, aqui no significado, temos aqui pobre, né? Penez, no grego, a palavra grega, original. E nós vamos ver o que significa, né? O que significa essa palavra. Aqui nós vamos olhar aqui, segundo a Bíblia, de estudo palavra-chave grego e hebraico. E aqui ela diz que temos a palavra piktoshoi, né? E ela significa pobre de espírito, né? Que foi a palavra que a gente falou no livro, ou melhor, no vídeo anterior. E indica uma pessoa indefesa, impotente, né? Aí depois a gente não decifrou lá na palavra, em outras palavras hebraicas, e a gente viu que essa palavra ela descreve tanto a pessoa pobre físico, que não tem o que comer, não tem aonde dormir, não tem casa, não tem nada, ela vive em extremo estado de pobreza, né? E essa pessoa, ela aprende nessa pressão da pobreza, da escassez, ela aprende algo grandioso, né, sobre Deus, que ela vê que os bens eles não têm importância. O importante mesmo na vida da pessoa é Deus, é o Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus ele veio para preencher essa falta que existia. Se os bens materiais ele pudesse preencher essa falta, não precisava Jesus vir. Mas como não preenchia, então Jesus veio para salvar o homem, tirar o homem do pecado, né? Salvar o homem da morte, do pecado. Então essa pessoa ela vai entender que mesmo ela sofrendo escassez na terra, ela não tendo, porque ela trabalhou, ela se esforçou, mas as portas se fecharam para ela, ela não conseguiu, que geralmente consegue, né? Mas no caso dela ela não conseguiu. Então ela, por não ter nada, por não ter ninguém que deu para ela a oportunidade, ela passou a acreditar que somente no Senhor. Pelo fato de não ter nada para acreditar, ela acredita somente no Senhor. Agora, quem tem as coisas é tentado acreditar no que tem, que é no caso do penez, que é o que nós vamos decifrar aqui, né? Assista o vídeo até o final para você entender e não ficar confundido, né? Você pode comentar no vídeo, pode ficar à vontade, mas por favor entenda, assista para entender o assunto corretamente. Então, ótimo. Então, a palavra piktoshoi também, ela descreve também aquela pessoa também que ela cresceu na vida, né, pelo esforço
Lá no meu site, se você for lá, você vai ver lá o círculo do sucesso, como é que a pessoa tem que fazer para crescer. E ela foi uma pessoa que cresceu na vida, ela tem bens, ela tem muitos bens, mas ela não confia nos bens que tem para a salvação. Ela continua sendo a pessoa dependente do Senhor Jesus. Ou seja, em vez dela acreditar no que os seus bens podem lhe tirar da situação do pecado, ela acredita que mesmo tendo bens, tendo poder, tendo autoridade, ela ainda continua sendo necessitada do Senhor Jesus, porque só Ele tira a pessoa do pecado, só Ele limpa o pecado, só Ele salva, só Ele... E Ele veio para isso. Então, essa pessoa, ela não elimina Jesus da vida dela, ela não confia nos bens, substituindo Jesus, mas ela sabe que ela é pobre, pobre de tal forma em relação ao seu pecado, que ela nada pode fazer. E tudo que ela pode fazer é clamar a Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Então, esse é a pessoa pobre de espírito que Mateus está falando ali no capítulo 5, versículo 3. Ele fala desse pobre de espírito, a pessoa que tem, mas ela não confia no que tem. Ela vai estar ali crendo e acreditando seriamente que sem Jesus ela não serve, não dá. Os seus bens não alcança, não consegue, os seus bens vira tudo vira pó diante dessa situação. Em relação ao pecado, né? Os bens dela ajudam ela na terra, ajuda a sobreviver, ajuda a ajudar outras pessoas, ajuda a ser uma pessoa, pode ajudar outras pessoas, né? Pode fazer o bem, pode fazer caridade, mas tudo isso ainda é pó, né? Não vale para a salvação dela. Agora, quando a pessoa ela está salva em Cristo e ela confia em Cristo e ela usa os seus bens para ajudar os necessitados, os pobres, ajudar as pessoas, dar oportunidade, aí ela junta tesouro no céu. Porque a intenção é exatamente isso, é você ter para espalhar. Mas vamos mais a fundo um pouco nisso aí e você vai entender. Ótimo, então aqui nós temos aqui a palavra que nós acabamos de falar novamente, que é pictoshoi. Agora nós temos o penez. O penez, ele é exatamente em oposição tanto àquele que é pobre, que nada tem, e por isso confia em Cristo por não ter nada, como também é em oposição àquele que tem muito, mas não confia no muito que tem, continua confiando em Cristo para a sua salvação. Esse penez, ele está ali lutando pela vida. Ele nem cresce por causa do medo e nem diminui também por causa do medo. Ele fica ali agarrado, lutando pela vida para não sobe por medo e também não aceita descer. Então ele está em grande risco, ele está em luta, né? E não é para lutar, porque tem aquele que nos deu, ele é rico, poderoso e ele esbanja, né? É tanto que essa palavra peneza a gente só vai encontrar ela na Bíblia. Eu encontrei só 2 vezes. Eu não fui a fundo procurar por penez porque não é tão importante aqui. É importante mesmo é só definir esse termo para entendermos, né? Mas só encontramos ela 2 vezes. Eu vou já mostrar para você as 2 vezes que encontrei. Então vamos continuar aqui no nosso slide e vamos ver aqui também a definição também que eu já mostrei no vídeo anterior. Vamos mostrar aqui a definição da palavra, né? O que significa penez, né? Penez simplesmente descreve o homem para quem a vida e o viver são um grande esforço. O homem que é o inverso daquele que vive na abundância, né? O inverso daquele que vive na abundância e o inverso daquele que vive na escassez, extrema escassez, né? Nós estamos falando aí de uma extrema escassez, não estamos falando daquele do penez, né? O penez ele é ao inverso do que tem a abundância de bens e o inverso do que tem escassez, né? Ele está agarrado na vida, ele está lutando. É uma luta feroz, né? E não tem que ter essa luta. Você tem que crescer ou tem que descer para zero para aprender pela pressão, porque a pressão ela ensina você muitas coisas. É por isso que a gente vê as pessoas com medo, né? Por que as pessoas têm medo? Elas têm medo porque elas não entendem, não têm entendimento. É o entendimento que tira o medo. A Bíblia diz que é o amor que dissipa todo o medo. Então, quando a gente entende o que diz a palavra de Deus, a gente já não vive com medo, né? E também não vive ao contrário daquilo que a palavra diz.
Então, a palavra penez, no grego, ela significa isso aí, né, que é o pobre que não tem muito, mas também não tem pouco, e vive na luta da vida. Agora, vamos para o nosso próximo. As palavras, né? A palavra penez, ela aparece na Bíblia, no, no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, né? Segundo os Coríntios, capítulo 9, versículo 9, aonde Paulo ele vai falar sobre o Salmo 112, o Salmo 112 verso 9, né? Mas antes, nós vamos aqui para o Salmo 112 e verso 3, que diz assim: na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Então, quem é aquele que esbanja? É esse que tem prosperidade e riqueza. Agora, nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 9, e versículo 9, e aí o apóstolo Paulo repete o que foi dito pelo salmista lá no Salmo de número 112 e verso de número 3. Aí ele diz assim: como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, esse pobre aqui, que ele diz, deu aos pobres, esse pobre aqui, ele significa o penez. Está aqui, ó, penez. Né? E o que significa penez? Trabalhar duramente pela sobrevivência diária. O ensinamento de Deus para nossas vidas não é que a gente trabalhe pela sobrevivência diária, é que a gente trabalha para ter em abundância. É um trabalho sem luta, com esforço, mas sem luta. E o penez está ao contrário daquilo que diz a palavra de Deus. Né? Aqui nós vemos quantas pessoas que elas não têm pouco, mas também ela não tem muito. Ela não aceita ir para pouco, muito pouco, né? Que dá medo, dá muito medo mesmo. E elas ficam agarradas com a vida. Também elas não aceitam ir para muito abundância, porque também dá medo também. É medroso, faz medo. E aí todos nós estamos encurralados por esse medo. O medo de ter abundância e abrir oportunidade para outros, ajudar outros, esbanjar, né, fazer o nome do Senhor ser glorificado. E também o medo de ter pouco, muito pouco a ponto de faltar. Por isso que nós estamos na obra da carne. Isso leva para a obra da carne. Se você não cresce, ou se você não desce para aprender a ser forte, a resolver suas crenças, conhecer o Senhor, trabalhar as suas emoções, então você vai se encher de obra da carne. E é na obra da carne onde vai estar a luta. Aí vai estar querendo derrubar o outro, vai estar falando mal de outro, vai estar querendo saber da vida do outro, e vai estar aquela bagunça que acontece em cidades pequenas, em município pequeno. Acho que no Brasil, né, não é no Piauí, é no Brasil, temos 53 municípios que a principal fonte de renda deles é a prefeitura. Né? E São Miguel do Fidalgo está dentro de um desses municípios. E é por isso que esses municípios pequenos, o povo tão assim, agitado, tão querendo se expressar. E quando a pessoa se expressa de forma causando intriga, causando falatórios, querendo derrubar as outras pessoas, causando confusão, falando mal, criticando o outro, fazendo toda essa questão, ele está tentando se expressar o seu próprio eu. Ele quer se expressar, está se expressando, só que de forma errada, por causa do medo. Está aprisionado, está no medo. Aí vai se esforçar e aí termina agindo pelas obras da carne, agindo igual a cultura ensina, agindo igual todo mundo ensina. Né? Sendo que a palavra de Deus, ela ensina que não se deve agir assim. Essa natureza já não pertence mais a nós. Ela é uma velha natureza, agora nós vivemos a nova natureza. E a nova natureza em Cristo, o novo homem, ele é treinado nas Escrituras Sagradas. Ele sofre o medo, mas ele administra o medo. Ele não é vítima do medo, ele administra o medo. E a nossa liderança tem medo. E esse medo passa para nós. E ela nem nos instrui, ela nem nos ensina. Não ensina como ser bem-sucedido, como ter sucesso. Primeiro porque elas não sabem. Elas não sabem como ter isso. Porque alguns que chegaram lá, chegaram
pela sorte, chegaram por acaso. Quem chega por acaso não sabe dizer o passo a passo. E o pouco que sabe não fala também, porque tem medo, porque não conheceu, não tem conhecimento da abundância, só conhece a escassez e tem medo de você ultrapassar ele, tem medo de você passar na frente dele, tem medo de você acompanhar ele, tem medo de você, tem medos, e por isso não vai falar, não faz questão de falar. Você pode ver, se você procurar falar com eles, eles vão fugir de você, não quer falar. E aí fica aquela questão, uns têm um pouco, né, e não tem muito porque tem medo de crescer, e outros ficam lutando para ter, mas não tem, também não aceita descer para zero para aprender, porque em zero também aprende, mas não aceita, então tá com medo. Agora veja, a pessoa que aprende com a verdade, ela conhece, ela sabe o passo a passo do sucesso, ela não tem medo de responder questionamento. Ela não tem medo de dizer como que funciona, o que tem que ser feito, porque ela sabe que é feito com esforço. Dorme tarde, levanta cedo, tem horário e faz, e é esforço mesmo. Com esforço, que esforço significa suor do rosto, né? Suor do rosto ali que a Bíblia fala em Gênesis 13:19, não é trabalho braçal, não é trabalho no braço, é esforço. Esforço na mente, esforço em pensar, esforço em organizar, esforço em negociar, esforço em aprender uma profissão, esforço no estudo, é esforço, né? Então, o esforço gera o suor, gera o resultado. Então, nós cristãos, né, não é só nós cristãos, é toda geração nova, ela deve viver pelo suor, como a Bíblia sempre diz, e viveram pelo suor. Né? Os antepassados viveram, as pessoas vivem, mas não tem uma força organizada, não tem um potencial, não tem esperança, não tem estudo, não tem organização, não tem, falta muito. Por isso fica nesse corre-corre, um querendo ultrapassar o outro, um intrigando com o outro, um mexendo com o outro, um falando do outro. A vida alheia é mais importante do que o aprendizado. Não quer parar para aprender, vai para as redes sociais, perde tempo, dorme tardes, perdendo tempo, né? E aí fica essa correria toda no nossos jovens e adolescentes, aí fica depressivo, fica ansioso, fica com raiva, fica injuriado, com mal-estar, fica, sabe, muita perturbação, muita confusão, muita questão que não deve haver porque a palavra de Deus esclarece em nossas vidas. Então, o Penez, ele tá nessa correria toda maluca para ficar ali onde está. Ele não aceita descer, que teria que aceitar descer para aprender, porque não aprendeu. É por isso que não subiu. Ou então teria que subir para aprender com a pressão da vida, com a pressão do ter, para levar outros, para esbanjar para outros e levar outros. Mas ele fica aí nessa correria e nada tem. Certo? Agora a nossa próxima palavra, ela aqui em Penez, aqui em 2 Coríntios 9:9, ela vai remeter lá para o Salmo 112 e 9, né? Que pobre ali também é Penez. Não é o mesmo pobre que Jesus fala quando diz assim, eu vim para evangelizar os pobres. E também quando ele diz, bem-aventurados são os pobres de espírito, lá em Mateus capítulo 5, versículo 3. Né? Porque desses é o reino de Deus. Não se refere a esse pobre aí. Né? Está se referindo àquele pobre apegado com o pouco que tem. E não consegue ter muito, por causa do apego. No Salmo 112 e verso 9, quando ele fala de pobre aqui, e também em 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios 9:9, quando fala, aqui está falando dos três tipos. É por isso que a bênção é para todos. A bênção é para o pobre que nada tem, o pobre que tem um pouco e não tem muito por causa do medo, e o rico que muito tem, mas não confia no que tem. Ele sabe que em relação à sua salvação é só Jesus, os seus bens é pó, não ajuda. Né? Então, para esses três tipos, por quê? Porque é distribuído, e é distribuído para os três. Agora, o que está em zero, fica em zero muitas vezes por causa da circunstância. Ele se esforça, né, e faz, mas a coisa não funcionou. Que é o que Jesus falou lá para Judas.
Os pobres sempre vocês vão ter com vocês. E ele não se teria, né? Porque ele ia para o Pai. Então, por mais que se faça, sempre haverá pobre, né? Mas não é um número, acredito que não seja um número tão grande, né? Se as pessoas se policiassem, se as pessoas se organizassem, se doutrinar, então isso vai melhorar. Como, por exemplo, São Miguel do Fidalgo tem como melhorar muito, 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 muito por causa da organização. A organização vai fazer as pessoas ter compromisso, vai fazer as pessoas viver concentrado na sua vida, no seu propósito definido, que o principal hábito de um alienado é aquele que não tem compromisso com a vida, né? Mas ele termina fazendo as coisas ao contrário, pro lado do inimigo. E se você for lá no meu site, você vai ver lá o primeiro passo dele, qual é a principal coisa dele? É a falta de propósito definido. Ele não tem propósito definido, por isso que ele aliena mesmo, né? Ele vive com a vida cheia de nó, enrolada e enrolando a vida dos outros, né? Agora, se você for ver os passos do não alienado, você vai ver que o cara sempre está envolvido em um grande projeto. Mora na melhor cidade, está sempre de cabeça na cidade, fazendo os melhores trabalhos, cabeceando os melhores trabalhos, né? Certo? Então, aqui abrange os três. Por quê? Porque Deus espalhou, deu para todos. Agora, depende de você. Vamos prosseguir, então. A palavra que aparece aqui, 112, Salmo 112, 9, pobreza aqui que aparece pobre, né? Está falando também de uma outra palavra que nós falamos no vídeo anterior, que é a palavra Ebione. Ebione é a palavra que está escrita lá em Mateus capítulo 5 e versículo 3, que é a pessoa pobre, carente, necessitado, que sofre opressão, necessitando ajuda, libertação de problemas, especialmente libertação através da instrumentalidade divina, referência em geral à classe mais baixa. Então, assim, é aquele pobre que ele, sabe, se esforçou, mas não conseguiu. Aí ele precisa de ajuda, ele precisa de socorro. Enquanto que anin, que é a outra palavra no hebraico, né, que sai também da palavra lá do grego, em hebraico, que é a pessoa que tem muito, tem abundância, né, mas ela não confia no que tem, ela sabe que tudo é pó, o que ela tem, ela confia no Senhor Jesus. Então essa pessoa, ela tem a mão aberta, ela é dada, ela espalha, ela imita o seu Senhor, que é Deus. Ela imita Deus, ela dá, sabe, para socorrer o pobre, socorrer o necessitado, socorrer as pessoas que precisam. Por quê? Porque ela sabe que o acúmulo que tem não ajuda ela na questão da salvação. Então ela é uma bênção, mas quando o assunto é salvação, é Deus, ela é totalmente humilde, ela é totalmente quebrantada, ela é uma pessoa que se derrama e sabe que só o Senhor tem a solução para o pecado. É por isso que Jesus, ele disse assim: difícil é um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por que Jesus disse isso? Porque a pessoa que tem, ela não vai se esforçar para entender que só o Senhor cura o pecado. Ela vai se elevar no seu pensamento, no seu entendimento, e vai achar que não, que ela pode tudo. E aí é aí que Jesus diz: é difícil um rico entrar no reino de Deus, porque ela não vai em busca da informação. Ela não vai querer entender que só ele sara o pecado. E aí no seu desenfreio, no seu pensamento elevado, no seu egoísmo, na sua altivez e no estribar do seu próprio pensamento, ela vai achar que vai conseguir tudo, igual o rico lá da parábola de Lázaro. Que ele poderia ter atentado para Lázaro e ele não atentou. E aí terminou chegando o fim e o homem estava perdido. Tá certo? Então vamos continuar aqui. Vamos aqui agora para
Mateus 25 e 29, que você vai ver que o penês, ele está sobre uma lei natural. E Mateus 25 e 9 diz que porque a todo o que tem se lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, essa lei, ela está aplicando exatamente àquela pessoa que ela tem um pouco, mas ela não consegue multiplicar, ela não consegue subir, porque ela tem medo, ela tem preguiça de se informar, porque a informação tira o medo, a verdade liberta, né? E aí ela fica com aquele pouco que tem agarrado ali. Então será tirado dela. A lei diz que será tirado dela até o que ela tem. Então ela vai ter que descer para zero, para escassez, sem querer. Então quando a pessoa está lutando para manter o que tem, ela está sob a pressão da lei, que vai mandar ela para zero se ela não decidir ir para cima. Então veja que é uma lei que o próprio Jesus falou. E Jesus aplicou isso na sua vida, nas parábolas, ele falando nas parábolas, foi aplicado isso. Então, Mateus, capítulo de número 25 e versículo 29, se aplica isso aí. Se tiver um pouco e não tentar multiplicar isso, e não é nem tentar, é multiplicar isso mesmo, para crescer, para ir para cima. Tem que ter muito, em abundância. Então saiba que vai ficar sem, sob pressão. Vai entrar em uma pressão que vai terminar ficando sem. Para aprender lá, sem nada. Vai ter que aprender. Enquanto que subir também aprende, mas tem medo, então vai ter que descer para baixo mesmo com medo. Certo? Agora também o penês, aqui em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 16, Jesus falando com a igreja de Laodiceia, ele repreende a igreja e ele diz que a igreja ela é morna e vai ser vomitada. Agora, a gente lê isso aqui e não entende, aí fica só repetindo, que eu chamo essa repetição de superficialidade. Se você vai para a igreja, se você vai para uma palestra, se você vai para um evento, para qualquer lugar, e quando você chega lá, tudo que é ensinado é o mesmo que você conseguiria em casa aprender sozinho, então é superficialidade. E nós não temos que ser superficial, nós temos que ser profundo, nós temos que falar, dizer o que significa aquilo e aplicar na vida pessoal. Que é dessa forma que mata a fome daquele que tem fome e a sede do que tem sede. Se eles forem nós só apenas repetir para eles, eles conseguem repetir em casa, eles têm Bíblia em casa. Né? Então, nada de superficialidade, vamos ser profundo no texto. Então, quando Jesus ele fala para a igreja, ele quer dizer o quê? Quer dizer que a igreja, ela era uma igreja, a princípio, pobre, né? Por quê? Porque embora ela tivesse, mas ela sabia que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que manda, que reina e que livra do pecado. Só que ela começa a ter bens, ela começa a crescer na vida e ela cresce segundo o ponto de vista dela. Né? Ela cresceu muito, aí ela diz, eu estou rica, enriqueci, rica estou e de nada tenho falta. Só que observa uma coisa, isso é no ponto de vista dela, de nada ela tinha falta, mas no ponto de vista de Deus, ela só tinha centavos. Então tudo que ela tinha, que ela achava que aquilo ali era riqueza e que ela não precisava mais de nada, ela estava em falta. No ponto de vista de Deus, ela estava em falta e muita falta. Né? Então Deus humilha ela, abate ela e diz assim, olha, tu diz isso, mas na verdade tu não tem, tu é pobre, cega, nu, é uma miserável. Né? Precisa ter riqueza de mim para enriquecer, ter colhido de mim para poder limpar os teus olhos. Então, por que Jesus diz que ela não é fria nem quente? E por isso ele vomitava, mas era morna e ele vomitava. Ela tinha, para ela era abundância, para Deus não era abundância. Né? A riqueza para Deus, a gente sabe, é muito difícil atingir. Mas Jesus tem uma vez ele falou para os fariseus, né? Lá em João capítulo de número 6, versículo 44, parece que é isso, não me falha a memória. Ele diz que os fariseus, eles negociavam com os outros e se envolviam tanto nos negócios humanos que eles não via a riqueza de Deus. Então a verdadeira riqueza eles não via.
Eles não queriam vir a ele para ter a verdadeira riqueza, né? Então, se Laodiceia, ela tinha bens, mas ela não tinha Deus, Deus não era o salvador dela, Deus não era a rocha dela, Deus não era o pastor, então ela só estava enganada, porque do ponto de vista de Deus ela só tinha centavo. Era penez, né? Então ela precisava voltar para zero para aprender, para não ser vomitada, porque se ficasse onde está, iria ser vomitada. Então, quando nós estamos também lutando na vida, lutando para segurar o que tem e nem cresce por medo e nem desce também para aprender por medo, nós somos morno. E aí vai ser vomitado da boca do Senhor Jesus. Ele promete que vai vomitar. Então, meu irmão e meu amigo, a vida ela é linda e bela mesmo, mas é para aqueles... Não é somente para aqueles que têm coragem, não. É para todos. Mas precisamos ter coragem. Precisamos ter um propósito definido. Precisamos fazer a obra acontecer. Precisamos trabalhar, precisamos se educar na palavra. Precisamos administrar os nossos medos. Precisamos produzir os frutos do Espírito e neutralizar as obras da carne, porque é a gente que faz isso. O Espírito ele dá essa ousadia para a gente fazer. E a gente, pelo entendimento, faz, mas o nosso povo não quer fazer porque acha que é automático. E não é automático, é pelo entendimento que você tem, você vai fazer. A Bíblia diz, não faça e você não faz, porque entende. Agora, se não entende, se não tem temor, não vai respeitar. Não vai deixar de fazer, mas vai fazer. E ainda assim vai aprovar a si mesmo. E quem aprova a si mesmo, segundo a Bíblia, está reprovado por Deus. Né? Então a vida é assim, é para todos. Deus tem para todos. Mas precisa você se acertar, se ajustar e crescer e ser uma bênção no reino de Deus, na terra e na vida das pessoas e ser uma maravilha a ponto das pessoas glorificar a Deus por causa da sua vida e do seu testemunho. Seja um jovem e um adolescente que faz o diferencial em São Miguel do Fidalgo, em nome de Jesus. E eu finalizo aqui. Compartilhe o vídeo. Eu quero atingir todos os jovens e adolescentes de São Miguel do Fidalgo e os pais também dos jovens e dos adolescentes. Então, me ajude a chegar lá, compartilhando, levando, mostrando para os seus amigos. Mostre para os seus amigos, comente com seus amigos. Escreva também aqui no final do vídeo embaixo, comente também. E vamos juntos interagir em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.